Bom, aula passada nós tínhamos um programa que plotava pontos de uma esfera. Vamos rodar aqui para rever. Então ele plotava esses pontos aqui. Nós fizemos aqui uma faixa, aqui no caso foram 5 faixas, se não falha a memória, e 10 setores, né? Deixa eu ver aqui. Então nós tínhamos uma esfera de raio 5, eram 10 stacks, é como se fossem 5 andares, perdão, e 10 setores, ou seja, 5 espaços, 5 faixas, e em cada faixa 10 setores. Eu vou agora terminar esse programa, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu vou retirar logo aquele cubo. Vou ficar apenas com a esfera. Tirar esse push, não vou precisar disso por enquanto. Vou melhorar aqui a translação. Apenas chegar para trás, 50 unidades. Aumentar o raio. E sei lá, vou botar aqui 20 e 20. Vamos rodar aqui. Bom, agora o meu objetivo vai ser conectar esses pontos todos, tá certo? Vejamos como faremos isso. Bom, segue aqui uma lista de primitivas do OpenGL. Aula passada trabalhamos com GL Points, porém tem várias outras aqui, lines. Também já trabalhamos com triangles, quads. Lembra, GL Lines, que ele está dizendo aqui que se você passar uma lista de 8 pontos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você tiver V0, V1, V2, V3, V4, V5, por exemplo, né? Vou parar por aqui. O que ele está dizendo é que ele vai conectar esses dois, depois ele vai conectar esses dois, depois ele vai conectar esses dois aqui. Então você vai observando caso a caso. Eu utilizarei este daqui para fazer o da esfera. Como ele funciona? Aqui é o Triangle Strip. Ele vai fazer esse strip, essa faixa de triângulos, tá bom? Então, como funciona isso? O que nós faremos aqui? Sabemos que a cada latitude existe um determinado número de pontos aqui, que são as nossas longitudes. Eu fixarei uma variável, né, que vai me indicar a faixa em que eu estou. Então eu vou pegar tanto esse vértice daqui, quanto esse vértice aqui de baixo. E para cada variável dessa daqui, eu vou criar uma strip aqui, uma faixa de triângulos. Então ficará algo dessa forma. E por aí vai. Aí logo depois eu venho para o próximo. E novamente eu vou ter os vértices aqui de cima. Eu vou passar o vértice daqui e o vértice aqui de baixo. E farei novamente. Então começando aqui, ele vem para cá. Depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. E por aí vai. Bom, aqui está um trecho do nosso programa que nós utilizamos para armazenar os pontos dessa esfera, né? Lembrando que a variável i ela está relacionada ao que nós chamamos de stacks, né? Que são essas pilhas aqui, que é a nossa latitude, né? Então eu fixo a latitude, eu fixo a minha latitude, eu vou fixando ela aqui.
E com isso, depois, para cada latitude eu vou fixando as minhas longitudes, que são os setores, né? Então eu defino quantos setores eu quero e também quantas pilhas eu quero. Esses pontos aqui nós armazenamos, né, um vetor chamado pontos, tá certo? E aqui está o nosso ponto 0, ponto 1, o ponto 2 e por aí vai. E a minha estratégia agora vai ser a seguinte: cada ponto desse daqui eu farei da seguinte forma. Eu continuarei, eu não vou trocar o programa, tá certo? Nesse quesito aqui eu vou continuar armazenando nesse vetor pontos, mas porém, aqui eu colocarei, eu vou criar um chamado índice, né? Um vetor bidimensional, tá certo? Aonde então, um vetor bidimensional onde cada ijzinho desse aqui, para cada ij desse aqui, vai corresponder um ponto, tá certo? Se é o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 ou o ponto 4. Então, quando eu começar aqui, que no caso vai ser o 0, 0, quem é que vai estar lá? Vai estar o ponto 0. E depois o ponto 1 vai ser quem? Lembrando, ele fixa o stack e roda com o setor. Então, próximo ponto, esse cidadão aqui, né? Eu vou fixar, aqui no caso o i é 0, o j passa a ser 1, aí vai ser o ponto 1. E por aí vai, tá certo? 0, 2, vai ser o ponto 2, e por aí vai. Então, dessa forma eu vou associando a cada ij o índice correspondente. E daí depois eu vou criar, como eu falei, eu vou pegar um ponto aqui, depois eu pego esse aqui, e aí no caso ele vai fazer esse triângulo daqui, depois ele vai fazer esse triângulo daqui, depois ele vai fazer um triângulo aqui, depois vai fazer um triângulo aqui. Ele vai construindo toda essa malha aqui. Estou aqui então com o meu primitivo, as.h, e eu vou arrumar o programa agora. Então vamos chegar nesse momento aqui. Ele plota os pontos, não é isso? Somente que eu não quero mais que ele plote pontos, eu quero que ele faça o triângulo em si. Eu vou manter isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiá-lo para cá, em partes, né? Somente que agora aqui a forma que eu vou fazer é distinta. O que eu quero é criar uma faixa de triângulos. Não vou precisar disso. Pronto. Vou colocar aqui laranja. Tá aí. Agora vejamos aqui. Como eu havia dito, eu vou criar um vetor chamado índice aqui. Então ele vai guardar, vou chamar aqui GLUint. Pronto, ele vai ter uns índices, tá certo? É bidimensional. E agora, como eu havia dito, então para o índice, esse vetor, ele é um vetor de vetor, né? Então cada linha é um vetor. Então deixa eu criar aqui um vetor inicialmente, então fixado um stack, ou seja, fixado uma latitude ou uma faixa daquela, eu tenho que criar um vetor.
Então eu crio esse vetor, tá certo? Ele vai colocar o primeiro ponto, depois ele vai botar o segundo ponto, ou seja, o ponto 0, ponto 1. Então a todo momento eu vou dizendo aqui. Então aqui ele vai colocar o tamanho do meu vetor pontos, tá certo? Então quando ele colocar o primeiro ponto ali, então o tamanho vai ser 1, mas ele tem que se referenciar ao ponto 0. Então eu vou botar aqui, ó. Se quiser, eu até vou separá-lo aqui, ó. Então aqui eu vejo o tamanho do pontos, né, nessa linha daqui. Eu coloco o ponto dentro do meu vetor. Aqui eu verifico qual o tamanho, tiro uma unidade e aqui vai representado o índice que está sendo guardado. Então aí eu vou ter toda uma linha com todos os pontos. Aí à medida que eu terminar aquela linha, passar para outra, aí eu guardo no índices. Tá claro? Eu acho que ficou claro aqui. Então essa é a minha estratégia. Poderíamos fazer um vetor de pontos, mas é como eu disse, isso aí lá na frente a gente vai entender o que eu estou fazendo aqui. Eu quero ter uma lista de pontos e também quero saber o índice de cada ponto. Isso aí é uma rotina que nós utilizaremos no OpenGL quando avançarmos mais um pouco. Mas de antemão agora, nesse momento, realmente eu podia fazer uma coisa mais tranquila. Mas vamos deixar assim, um raciocínio interessante. Que você tem que ter uma lista de pontos e o índice de cada ponto. Tem que ter um... Normalmente a gente vai precisar disso. Eu tenho que saber os índices que eu preciso ligar em cada ponto. Tá certo? Então pronto, tá aqui, tá tudo feito. E agora vamos para a segunda parte, que é criar as faixas. Então agora eu tenho que fazer exatamente esse loop daqui. Vou pegar aqui esse loop. A partir do momento que eu defino o meu stack, eu vou fazer o seguinte, vou cortar isso aqui. Então agora, quando eu defino a linha, eu tenho que definir apenas os vértices dessa linha aqui, certo? Então eu defino o índice do stack que eu quero, eu tenho que pegar aquele i e o i mais 1. Então eu não vou poder ir até o final aqui, tá certo? Porque eu sempre vou pegar o i e o i mais 1. Então aqui, triangle strip. Então eu vou definir qual é o meu índice em cima do vetor que a gente tem. E com isso então aqui eu tenho que referenciar qual é o ponto que eu quero. Quem define isso é esse index aqui. Tá certo? Uma vez que eu tenho esse, eu tenho que fazer o próximo index. Tá claro? Ainda deve ter um probleminha aqui, mas eu acho que isso aqui já roda, tá bom? Ele já vai rodar. Lembrando que aqui ele vai acabar, ele vai acabar pintando tudo. Vamos trocar o modo de polígono. Bom, eu acho que tá tudo ok, né? Definir a cor, o tipo de polígono. E ele faz o strip, blá blá blá. Acho que tá tudo certo. Bom, ele não deve fechar, mas deixa eu ver aqui. Então o for começa aqui, aí termina aqui, ó. Então aqui. Acho que agora tá tudo certo. Bom, vamos rodar para ver isso aqui. Exatamente.
Pronto, tá perfeito. Agora falta a gente fechar aquilo ali, né? Então, quando eu chegar lá no último setor, eu tenho que juntar com o próximo. É isso que eu farei agora. Então aqui, se o J é igual. Lembra, ele não chega até sectors, ele chega até sectors -1. Aí ele fala a mesma coisa que esse aqui. Tá certo? Então não sei em qual linha eu estarei, não ali aí. Então ele pega o 0 e liga com o 0 da linha de baixo. Nesse último vértice. Vamos rodar agora aqui. Pronto, aí ele fechou aqui. Tá certo? Bom, eu vou otimizar esse desenho no próximo vídeo. Mas agora a única coisa que eu farei, só para terminar, é colorir faixa por faixa. Tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, eu estou definindo que a cor é laranja. Eu vou tirar esse line e dependendo do valor eu vou estipular uma cor, né? Dependendo do valor de I eu vou definir uma cor. Então suponha 3 cores distintas. Então eu coloquei essas cores a mais aqui no meu cores.h, tá certo? Eu coloquei cinza claro, cinza escuro e esse branco gelo. Vamos rodar. Tá vendo? Dá essa ideia aqui, tá bom? Bom, como eu disse, eu vou parando por aqui. Eu vou continuar na próxima aula. Até logo. Tchau.